Bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 13 de maio de 2022. Pastor Samuel Mitch escreveu o livro O Bom Perfume de Cristo, editado pelas publicações Pão Diário. E eu tenho imensa admiração pelo pastor Samuel Mitch. Tive o privilégio de conviver com ele e sua esposa durante 4 meses na mesma casa. Eu fui muito abençoado, eu e a minha família. No livro, ele conta que a família dele saiu de Santa Catarina e foi para Curitiba, porque o seu pai era gerente industrial e recebeu a tarefa de abrir lá uma filial da empresa que trabalhava. Foi comprado um imóvel e nos fundos do terreno começaram a construir um barracão. A família morava na parte da frente do terreno. Um dia, ao escavar, homens encontraram um cilindro de metal e aquilo se tornou uma curiosidade para ele, Samuel. Ele começou a dar marteladas naquele cilindro, querendo saber o que havia dentro. Curiosidade de menino, né? Ele pegava fósforos, fazia fogo e volta e meia fazia uma fogueira no centro do terreno. Um dia ele teve a infeliz ideia de colocar aquele cilindro na fogueira. Ali perto estavam os 3 irmãos menores. De repente saltou daquele cilindro uma labareda e ele e os irmãozinhos ficaram muito assustados. Naquele instante, ele ouviu a mãe o chamando. E quando a mãe o chamava, a obediência tinha de ser imediata. Ele então saiu correndo e os irmãos vieram atrás. Quando chegaram perto da casa e da mãe, houve uma explosão. Aquele cilindro era um projétil de canhão. Nas imediações havia uma fábrica de material bélico do exército e ninguém soube explicar como aquela peça de artilharia veio parar naquele terreno. A explosão foi tão grande que fez com que as peças de metal fossem lançadas na parede do barracão lá de trás e penetraram fundo. Se aquelas crianças tivessem permanecido ali perto da fogueira, não teria sobrado nada delas. O que as salvou foi que, na primeira infância, a mãe as ensinou a obediência imediata. A mãe não falava 2 vezes. Foi a obediência imediata que salvou a vida do Samuel no dia daquela explosão. Na Bíblia, nós também temos casos de obediência imediata. Abraão, quando recebeu de Deus a ordem de sacrificar o seu filho Isaque, o Senhor lhe disse assim em Gênesis 22:2: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. A Bíblia diz que não houve discussão. Abraão não retrucou, nem negociou uma alternativa. A narrativa bíblica continua. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão não ficou dando voltas, enrolando, fazendo o tempo passar. Ele não demorou para executar o que Deus lhe havia pedido. No Novo Testamento, nós temos a narrativa do nascimento de Jesus. E aí a história de José. A Bíblia também diz ali que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E aí a Bíblia diz o que José fez. Diz assim em Mateus 2,14: dispondo-se ele,
tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Nós temos a impressão de que a partida de José e da família para o Egito aconteceu na mesma noite, a noite em que ele recebeu a ordem do Senhor. Obediência imediata. Na vida de Paulo também houve obediência imediata. Na segunda viagem missionária, quando ele chegou a Troade, o texto bíblico diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, 9. E o relato prossegue: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Notou a expressão imediatamente? Tanto Abraão quanto José e Paulo obedeceram a Deus imediatamente. É do agrado de Deus que tenhamos essa mesma atitude. Ele espera de cada um de nós uma obediência imediata ao seu comando. O que está esperando? Recebeu uma voz clara de Deus para fazer o que Ele quer? Obedeçam. Ele vai realizar boas coisas na sua vida. Vamos orar? Ó Deus, eu me lembro que eu aprendi bem pequenininho, naquelas canções infantis da igreja, uma que dizia assim: não quero ser como Jonas, a quem o peixe engoliu. Ó Deus, dá-nos a alegria de sermos obedientes a Ti. Ao ouvirmos o Teu recado, a Tua voz, a Tua ordem, que não fiquemos com medo, que não fiquemos titubeantes, mas que sejamos obedientes. E a nossa obediência seja imediata, porque o Senhor tem bênçãos quando nós Te obedecemos. Nós lemos lá em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos ao Senhor imediatamente ao ouvirmos a Tua voz. Abençoa-nos, em nome de Jesus oramos. Amém. Tenha um final de semana muito abençoado.